e gostaria de uma avaliação do resultado do jogo, da produtividade da equipe e se a arbitragem prejudicou o Atlético nesse empate com o Botafogo, agora há pouco aqui no Estádio Olímpico. Boa noite, Wagner. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. Eu diria que não. Eu não sei se a arbitragem do Voaden foi a tal ponto. Eu reclamei de algumas faltas que ele acabou não marcando, mas dentro de um contexto, também outros lances que seriam a favor do Botafogo, eu acho que ele errou também. Então, de uma maneira geral, ele quis fazer um jogo corrido, sem muitas faltas, como é o seu estilo, e eu já tinha alertado os atletas para isso, que ele deixa o jogo correr, enfim. Sobre o jogo, eu, no meu ver, acho que o resultado de empate foi justo. Nós tivemos oportunidades para vencer a partida, mas eu também acho que o Botafogo teve. O Botafogo fez um bom jogo, foi uma equipe muito organizada, é uma equipe muito alta, com uma bola parada muito forte. A gente teve um pouco de dificuldade para encaixar a marcação no primeiro tempo, embora a gente tivesse algumas oportunidades interessantes que nós não fizemos o gol. A gente toma o gol num lance acidental, né? E aí volta para o segundo tempo, empata cedo, e aí tem algumas oportunidades interessantes também, mas foi um jogo bem equilibrado no meu ver. Acho que o empate acabou sendo justo. Professor Wagner Mancini, boa noite, bom estar falando contigo mais uma vez, Alex Rodrigues da Rádio CBN. Pelo que você deve ter estudado do Botafogo, certamente assistiu alguns jogos, vou citar um aqui, aquele 3-2 com o Vasco, um nível técnico muito alto das duas equipes naquela partida. Pelo que o Atlético vinha fazendo nos últimos jogos, o último jogo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro no Brasileiro, um nível técnico muito alto. As duas equipes hoje, até pelas mudanças, jogadores que foram preservados, ficaram devendo tecnicamente nessa partida, na sua visão? Não, na minha visão não. Eu acho que não ficaram devendo. Eu acho que as duas equipes tiveram o jogo inteiro a intenção de ganhar a partida, né? Às vezes você enfrenta uma equipe que fica lá atrás, fechada por estar jogando fora de casa. Não foi o caso do Botafogo. O Botafogo se comportou realmente de uma forma diferente, saiu para o jogo, teve oportunidades, é bem dirigida, é uma equipe bem montada, você percebe isso, é uma equipe que tem força, que tem estatura. Então é difícil quando você não consegue ganhar a primeira bola, porque os dois atacantes, o Babi e o Pedro Raul, fizeram um jogo para segurar a bola, então fez com que nós tivéssemos dificuldade na compactação da equipe. Então, no meu ver, foi um bom jogo, um jogo interessante, muito tático. Qualquer mexida de peça errada poderia resultar na derrota. Eu acho que ambos os times tiveram oportunidades, eu já falei isso, mas também estiveram perto de perder. O Jean fez uma grande defesa no segundo tempo, o Brandão teve um lance de cabeça que quase desempata a partida também. Eu acho que foi um jogo agradável, um pouco diferente, obviamente, daquilo que nós vimos dos dois Atléticos aqui no último final de semana e contra o Fluminense, mas foi um jogo interessante em termos táticos. Ô Wagner, boa noite, Pedro Henrique da Rádio Band News FM. Hoje o senhor precisou mudar o Atlético, né? Pela questão física. O Dudu, o Nicolas, o Éder, o Chico, o Ferrarese, enfim. Tem sido uma superação o Atlético nesse Campeonato Brasileiro, tem superação que o senhor também está falando. De ter pouco tempo para treinar esse time e agora está convivendo com essa sequência de jogos e a condição física. Quer um pouco, Wagner? Boa noite. Boa noite. Olha, a dificuldade ela não é só do Atlético, ela não é só nossa. Todas as equipes estão jogando demais. Aquelas que estão na Copa do Brasil e na Libertadores, elas vão sofrer mais. No caso do Atlético Mineiro, teve uma semana de preparação antes do nosso jogo, vai ter mais uma semana agora. Então, algumas equipes estão sofrendo mais. E quem tem um elenco enxuto como nós, acaba sentindo mais também. As alterações hoje, elas foram por ordem de desgaste, por ordem fisiológica. Assim como o Botafogo também, o Autori também
fez algumas alterações em função disso. Eu acho que vai ser a tônica do campeonato, a tônica da temporada. A gente tem que partir para a superação. Por mais que seja desgastante, é prazeroso você entrar em campo e jogar. O jogador gosta de jogar, mas existem momentos onde a gente tem que entender que esse desgaste pode te tirar o atleta por uma lesão, e aí a gente tem que agir, né? Hoje 50% da equipe que vinha jogando não atuou, entraram 5 novos jogadores e, no meu ver, fizeram um bom jogo. Isso mostra que todos eles já estão entrosados com a comissão técnica, com aquilo que está sendo pedido. Acho até que algumas peças que entraram ao longo do jogo não estiveram tão bem enquanto parte tática, né? Assim como foram nas outras partidas, mas isso também é normal. Não é fácil o atleta que está jogando em sequência ficar no banco de reservas e entrar, porque ele também sente uma falta de ritmo momentânea que às vezes acaba atrapalhando. Wagner, ainda sobre esse assunto, o quanto você ganhou poupando esses jogadores, pensando no duelo de quarta-feira contra o Corinthians, já que o Corinthians não jogou neste final de semana? O segundo ponto sobre o Wellington Rato. Ele trabalhou com o Anderson Batatais, que é seu auxiliar. O que você viu de interessante nesse jogador? Olha, é um jogador que pode jogar por dentro e por fora. Ele vem numa composição de elenco interessante, porque é um atleta de força, é um atleta que bate bem na bola, né, que pode nos auxiliar exatamente em cima do que foi a sua outra pergunta, o desgaste, né? Nós temos que, ao longo da temporada, ir melhorando o nosso elenco, né? Nós tivemos a saída de alguns atletas, a chegada de outros, e eu acho importante quando você faz a troca e a troca acaba melhorando. Eu espero que o Zé Roberto, que o Wellington Rato possam chegar e melhorar aquilo que nós temos visto dentro das partidas, né? O Atlético hoje tem um nível de jogo muito interessante e nós não podemos de forma alguma perder isso daí, porque isso é o que está nos sustentando na Copa do Brasil e no Brasileiro, né? O jogo diante do Corinthians, eu tenho a volta de 5 titulares, mas ao mesmo tempo nós temos domingo Fortaleza, depois o São Paulo. O nosso calendário ele é mortal, porque você não ter uma semana de preparação é realmente desgastante. Porém, eu preferi passar do Fluminense do que ter uma semana lá na frente. Então, nós temos que conviver com isso. Eu volto a dizer, o atleta gosta de estar em campo, ele gosta de jogar. Então, nós temos que tentar da melhor forma possível, com a estrutura que nós temos aqui dentro do Atlético, fazer com que esses atletas possam descansar e que estejam recuperados a cada partida. Boa noite, Mancini. Felipe do Jornal Hoje. Mancini, eu queria te perguntar sobre os seus centroavantes, né? Hoje você começou novamente com o Yuri e teve a entrada do Brandão no segundo tempo. Queria saber se eles te agradaram, e aproveitando que você tocou no assunto do Zé Roberto, você já conta com ele para quarta-feira? Você acha que vai dar tempo de regularizar? Não sei, acho difícil. O Zé Roberto chegou ontem, então é lógico que há uma documentação em cima disso, mas eu espero sinceramente que sim. E sobre os outros 2 atacantes, eles estão fazendo o máximo que podem, assim como todos os jogadores do Atlético. Eu não vejo em nenhuma situação, desde da minha chegada ao Atlético, algum atleta que esteja abaixo daquilo que eu tenho visto nos treinamentos. Todos eles se dedicam ao máximo, às vezes fazem boas atuações, às vezes ficam um pouco abaixo do que podem, o que acontece com todas as outras equipes. Se nós formos analisar, talvez a equipe do Botafogo hoje, que no meu ver fez um bom jogo, talvez um ou outro atleta jogou abaixo daquilo que pode. Então isso é normal no futebol. Nós temos que avaliar em termos de conjunto aquilo que eu vi, em termos de organização tática, em termos de velocidade, em termos de verticalidade, se foi um time agressivo ou não. Eu acho que nesse sentido eles têm agradado. Humberto Castro, quer finalizar a coletiva? Não, só um minuto. Professor, isso. Opa. Um abraço. Peraí, só um minuto. abraço, professor. Só um minuto. Mil Esportes vai perguntar? Professor Wagner Mancini, boa noite. Vinícius Conrado, Rádio Aliança 1090, equipe Mil Esportes.
Bom, neste momento as jogadas pelas laterais do campo são as que mais interferem nos resultados positivos da equipe do Atlético? Eu acho que sim, porque nós temos uma maneira de jogar que a gente usa muito pouco o centro do campo, exatamente para que você não tome o contra-ataque. O centro do campo de todos os nossos adversários, eles vão estar fechados, e quando você constrói por fora, você tem como se recuperar caso você perca a bola. Então há uma tendência no futebol que todas as equipes utilizem aquele espaço onde você consegue a recuperação mais rápida. Humberto Castro, para finalizar a coletiva. Sim, agradeço pelo espaço. Mancini, eu estava no estádio e eu acompanho o jogo um pouco abaixo ali da tribuna. E chama a atenção conselheiros que ficam durante o jogo, principalmente no segundo tempo, cobrando dos jogadores, cobrando de você ali à beira do campo, né? Pedindo substituições, hoje mesmo pedindo o Brandão várias vezes. Naquele jogo contra o Fluminense, você precisou olhar para a tribuna, né? Porque o pessoal estava mesmo ali com cobranças. Você vê isso com naturalidade ou esse pessoal, conselheiros que às vezes até querem impressionar o presidente Adson Batista, porque está ali perto dele, há um exagero nessas cobranças? Humberto, há um exagero sim, isso é muito desagradável quando você está tentando fazer o melhor, assim como os atletas, e eu não sabia quem eram essas pessoas. No último jogo, diante do Fluminense, eu até olhei para trás, que era para ver se eu reconhecia alguém, até pela facilidade de ter pouca gente no estádio, porque uma hora ou outra a gente pode encontrar essas pessoas, né? E é muito desagradável eu ficar sabendo que os conselheiros do clube vão lá para nos xingar ou para nos ofender. Isso é muito chato, é muito desagradável. Acho que falta um pouco de sensibilidade, falta um pouco de educação ao torcedor no Brasil, de uma maneira geral, ainda mais quando essas pessoas são ligadas ao clube. É lógico que isso não interfere para mim. Eu, graças a Deus, eu tenho suporte para isso, emocional, mas é muito desagradável. Eu sinto realmente uma angústia muito grande em saber que essas pessoas que poderiam participar de uma forma favorável acabam ofendendo os jogadores do próprio clube, né? Acho isso lamentável. Beleza, pessoal? Obrigado. Voltamos para a coletiva amanhã.